Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Viver de Academia. Hoje, meu convidado é Sandro Di Loreto, um especialista em branding, em marca, em construção de marca. Só que a gente vai falar disso, mas vai falar também de um monte de coisa bacana. Sandro é italiano, né? Legítimo. Um dos legítimo, torce pro Lazio. Muito. Entende muito de comida italiana, nós vamos falar disso hoje no final. Vamos. E vamos falar também desse país extraordinário que é a Itália. Sandro, seja muito bem-vindo. Eu agradeço você, Fábio, pela oportunidade, agradeço a todos vocês que estão escutando. E para me apresentar, claramente eu sou... Quem é o Sandro Di Quem é o Loreto? Sandro Di Loreto? Conta pra gente. Então, primariamente, eu sou de Roma. Eu sou de Roma. E Romano. Romano, legítimo. Falo disso porque na Itália a gente é mais orgulhoso da cidade que do país. Nós somos orgulhosos do país só na Copa do Mundo quando o time era um bom time. Agora nem isso. Tá triste. A gente nem participa mais da Copa Tá do Mundo. triste. Mas a gente é muito orgulhoso da cidade onde nasce. Eu nasci em Roma, então imagina, o romano se acha muito chato para a cidade dele. Estudei a vida inteira comunicação, sou formado em sociologia, sou também jornalista. Entrevistei um monte de gente na minha vida, teve sorte. Quem, por exemplo? Conta aí. Por exemplo, Morgan Freeman, Christopher Nolan, Russell Crowe, Michael McDowell, um monte. E isso me deu uma capacidade de entender de pessoas muito, que é a base de tudo. Eu sempre falo, o mundo muda, muda a tecnologia, muda a oportunidade, muda as ferramentas. O que não muda é como uma pessoa funciona. Então, entender de pessoas é extraordinário. Não? O Simon Sinek, que é um grande guru do marketing, fala 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Você não entende de pessoas, não entende de negócio. Sensacional Simples essa assim. frase dele, né, cara? Extraordinário. Que mais? Sandro Di Loreto, e aí? Então, eu escrevi livros na Itália, também sobre esporte, participei de programa de rádio, de televisão, e me dediquei em construção de branding, de marca. Como é que a gente construi uma marca forte? Como é que a gente construi uma identidade de marca forte, que é o verdadeiro diferencial no mercado? Todo mundo pode ter o mesmo produto que você, pode ter o mesmo serviço que você, mas ninguém faz a mesma coisa como você. Eu posso ser entrevistado por 200 pessoas, mas o Fábio me entrevista do jeito do Fábio. E que for o sucesso do programa é o jeito do Fábio, a identidade do Fábio, é a alma que o Fábio coloca no negócio, é a significância disso. Isso faz a diferença. É a marca, é isso. Senão, você é como os demais. Legal. E você casou com uma brasileira. Casei com uma brasileira. Que por coincidência é minha irmã. Por coincidência. E tá morando no Brasil há quanto tempo, Sandro? Eu cheguei no Brasil em 2013, sem saber nada de português, sem falar nada. Ainda não falo bem, mas digamos que para mim foi um trauma. Por quê? Porque eu ganhei o meu pão falando e escrevendo. Eu tinha um italiano muito elegante, tinha uma escrita muito boa. Se o meu diretor falava, Sandro, faz com que uma pessoa chore lendo. O cara chorava, sorria, o cara sorria. Então eu cheguei num lugar onde eu fiquei sem chão. Porque começou do zero. Mas não era um marceneiro, sabe? O marceneiro sabe fazer uma mesa aqui na China. A mesa, fazer uma mesa. Eu sabia falar, comunicar. Como é que eu faço? Depois comunicar não é falar. Você sabe que somente 7% da comunicação é o que você fala. O restante é como você se comporta. Então, do zero, como é que eu faço? Eu falei, sou italiano, vou na tora. Como vocês falam, nunca desiste. Se vira. Se vira. Então, foi lá buscando como é que eu posso. E foi escutando, tendo sensibilidade, construindo uma credibilidade. E eu construí depois esse meu trabalho de identidade de marca. Reconstruiu no Brasil. Reconstruído aqui. E hoje você está na Runway, lá com o Márcio. Sim, né? eu colaboro. E você também com presta consultorias. Fala um pouquinho disso. Também, sim. Porque eu sou psicólogo, digamos assim, das marcas. Porque um dos grandes problemas do mercado hoje é no dono. Mas não porque o dono é incapaz. Porque o dono foca instintivamente muito naquilo que ele faz. E não no porquê ele está fazendo uma coisa. Que é o grande diferencial. A marca, todas as marcas fortes, são construídas em cima do porquê, não do que e nem do como. E isso porque dá uma profundidade fortíssima de identidade. A identidade é aquilo que faz a diferença. Então, o meu trabalho é ser psicólogo
do dono, no sentido, me conta da tua marca, me conta da tua história, me mostra o teu propósito, me mostra a tua missão. Em cima disso, vamos reconstruir tudo, porque na maioria dos casos não tem missão, visões e valores lapidadas, não tem. Nem propósito. Nem propósito, e quando tem uma missão, na maioria das vezes, a missão é uma missão que fala do que ele faz, não do porquê ele faz. E a diferença é toda no porquê. Então, hoje, esse é um dos seus trabalhos. Você Sim. trabalha para as empresas dando um up, né, na marca e também no porquê, no propósito, né? Sim, porque uma vez que existe Philip Kotler, que é um guru do marketing, construiu um conceito que se chama 3S. Ou seja, existe uma primeira 3I, tem que ser conectada e coerente entre eles. A primeira I, a mais importante, é a I da identidade, que é a área do ser, que nós somos. A segunda I é a área da integridade, que é o que fazemos. E a terceira I é a I da imagem, como somos percebidos. Se eu não entendo dentro de mim quem eu sou, o que vou fazer? Vou fazer o quê? Coerente comigo, com o meu negócio, com o meu propósito, com o meu business. Então, quando você não entende e não investe um tempo para entender quem você é e a sua marca, o que significa no mundo, não estou falando significa tem que mudar o mundo, mas qual é a tua significância? Que seja pequena, mas tem que ser uma significância. Como é que eu construo o que eu vou fazer? E se eu não faço coisas coerentes com a minha identidade, é claro que o mercado me percebe de uma forma distorcida. É como quando você fala, eu sou um cara simpático, mas todo mundo me acha antipático. Ou você não se comporta de forma simpática, ou você é antipático mesmo. Não tem jeito. E a marca é a mesma coisa. Muitas vezes o dono acha que o problema é da venda, do comercial, da equipe, do produto, do equipamento. E não está lá. Não está lá. O problema é ter que entender quem você é, o que você quer fazer, como você quer se diferenciar num mundo onde todos somos iguais agora. Existe 1 trilhão de oportunidades, existe 1 trilhão de oferta. O cara do outro lado tem agora... Olha os low cost de agora, não são mais low cost. Você entra, tem equipamento de ponta, estrutura de ponta, sala de tudo. Então o diferencial não pode estar lá, porque se virou commodity isso. Então, o que te faz diferente é que você é. Sandro, olha que bacana, você está dizendo aí, e aconteceu um negócio há muitos anos atrás, né? O meu pai, o Ferrari, que administrava a Honey com a gente, né? A gente tocava o dia a dia, ele tocava o financeiro. E aí, um dia ele me chamou, meu filho, vem cá, eu queria entender o seguinte, como é que você vê a Honey? Como é que nós estamos no mercado? Eu falei, pai, né, nós somos a melhor academia de Brasília, a gente tem um ticket alto, os alunos adoram a gente, os caras vêm de longe para malhar com a gente, cara, nós somos uma das melhores academias. E ele me fez a seguinte pergunta que tem a ver com o que você acabou de falar. Os nossos clientes pensam assim? Então, muitas vezes, né, o erro do empresário é ele se fechar no quadradinho dele, ele acha alguma coisa e pensa que aquilo que ele acha é a verdade do mercado e muitas vezes não é. E não é. E é nisso que você ajuda as empresas a ter essa percepção real de como é que o mercado vê e altera essa percepção caso seja necessário? Absolutamente. Porque o que acontece? A primeira coisa é, vamos ver se a imagem que o mercado tem é coerente com aquilo que você quer. E lá já você vai ver uma diferença. E além do mercado, também de que trabalha com vocês. Quando eu faço uma consultoria, eu sempre faço uma pesquisa, que é uma pesquisa entre o dono, ou os donos, os funcionários e os clientes. Uma parte de clientes escolhidos. Por quê? Lá você vê a diferença de como você se acha, de como te acha que trabalha com você e como te acha que compra o teu produto ou usa o teu serviço. É lá você vai ver se existe essa coerência. Se não tem coerência, a culpa não é do mercado, não. A culpa não é do cliente, não. E a culpa não é do funcionário, não. A responsabilidade é a tua. Então, é lá que a gente tem que começar E esse trabalho que você faz é uma pesquisa mesmo, interna. Você chama alguns clientes... É uma pesquisa interna também. Chama os funcionários... o trabalho, a primeira parte é sentar com o dono e investigar e fazer mesmo psicologia da marca. Entender por que nasceu essa marca, o que ele quer fazer, qual era o motivo por que entrou dentro do mercado, qual é a dificuldade, como se sente, como se acha, como se percebe. Depois a gente vai construir um propósito em cima disso. Vamos reescrever missão, visão e valores, se necessário. Pode ser que não.
Em cima disso, falamos, tá bom, então isso significa que você quer ser percebido dessa forma, tá? Existe depois um questionário feito com palavras-chave para guiar a pesquisa, e você vai propor essa pesquisa. Não é vasta. Tem que ser poucas, 10, 15 perguntas, com respostas fechadas, rápidas. E você já vai ver como é a percepção de que trabalha com você. E depois a mesma coisa de que usa o teu serviço ou o teu produto. Cruzo e a gente vê, olha só, essa área que você queria explorar não está sendo percebida para nada. Então, como é que a gente vai fazer? Podemos mudar uma cor, podemos mudar um slogan, podemos mudar uma oferta, podemos mudar um serviço, não sei. Pode mudar até a logomarca, né? Às vezes pode mudar até a logomarca. Olha, você falou uma coisa muito legal. Por que as empresas grandes são grandes? Vou fazer um exemplo. A gente fala da Apple, porque a Apple é um ícone. É um ícone. Mas tudo parte da Apple. Eles têm muito claro, Steve Jobs tinha muito claro por que ele criou a Apple. Que não era para fazer computador, não era para fazer nada disso. Qual é o slogan da Apple? Think different. Pensa diferente. Em cima disso, ele fez uma propaganda icônica, histórica, com todos os artistas, os caras que desafiaram o status quo. Eles chamam isso de louco, eles chamam isso de malvados, mas são esses caras que mudaram o mundo porque decidiram mudar o status quo. Então, a base da Apple é desafiar o status quo e mudar o mundo através dele. E olha só, qual é a marca da Apple? Uma maçã. Porque qual é o maior desafio da história da humanidade, Binho? Pensa bem. É o homem que comeu uma maçã quando Deus falou, aquela maçã não. Não como. Então ele desafiou Deus. Então a maçã tem um símbolo escondido, inconsciente, de desafio. E a maçã é mordida, porque significa eu aceito o desafio. Então ele não aceita nada que chega na mesa que não muda o mundo. Não aceita nada que não é um desafio. Não aceita nada. Ele poderia fazer outros tipos de telefone. Ele falou, eu não vou entrar no mercado de celulares quando existe Nokia e Motorola, que são gigantes. Eu não vou chegar. É muito mais complicado tirar um cara do primeiro lugar que criar outro lugar. Então eu criou outro lugar. E criou um iPhone. E falou, sabe o que é? Não é um celular. O celular esquece, é deles. Eu faço um smartphone, uma nova classificação, onde você pode fazer isso, e mudou o mundo. Porque hoje todo mundo tem. As líderes todas faliram, quebraram. Todas. BlackBerry. BlackBerry porque ficou escravo da ideia dele, que para ele o teclado era o diferencial. O mundo não estava nem aí com o teclado. Um grande empreendedor, para mim, eu sempre falo, tem uma frase que falo, pensa como cliente e haja como empreendedor. Que é outra coisa. Todo mundo fala que Ford construir um carro e falar a frase do Ford, se eu tivesse perguntado o que eles queriam, ele teria falado uma carroça com mais cavalos. Ele fez um carro, ele não entendeu que o cara precisava do carro, porque o cliente, na maioria das vezes, não sabe o que ele quer. Mas ele entendeu que ele queria andar mais rápido. Não era ter um carro, uma carroça com mais cavalos. Queria ir mais rápido. E isso foi o gênio dele. Então ele criou algo diferente, mas o que entendeu foi a necessidade. Não foi o que fazer. Depois ele foi genial e pensou o que fazer e criou o modelo T do carro, que fiz a um valor barato, porque falou, eu quero que quem trabalha comigo pode comprar. Porque ele é o meu maior homem de imagem, que trabalha comigo, que comprou o carro. E assim andando. Quando você entende essa coerência, Disney, sabe qual é a missão da Disney? 2 palavras, alegrar as pessoas. Acaba lá. Então o que acontece? Tudo é feito para alegrar as pessoas. Desde que você pisa dentro da Disney, que tem os tijolinos com Mickey Mouse, na frente tem o Castelo Encantado, tudo aquilo que você faz é para ficar louco, para ficar alegre. É feito para adultos, não para criança, a Disney. Sim. Então, quando você tem essa coerência, sabendo que você é, difícil que erra depois a fazer o quê?
Agora, Sandro, aproveitando que a gente falou aí no cara da Ford, né? O Henry Ford, esses dias eu escutei uma história extraordinária dele, que ele estava lá na loucura de construir os carros, fabricar os carros, e um cara convidou ele, cara, eu queria que você fosse lá no meu abatedouro de gado. Uhum. Ele falou, cara, não vou, o que eu vou fazer no abatedouro? Cara, não, cara, por favor, vamos lá, eu queria te mostrar. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí ele foi lá no abatedouro de carne, quando ele chegou lá, ele viu que o cara tinha criado uma metodologia de que ele matava o gado e pendurava o gado. Aí ia um funcionário e tirava a pele do gado. Aí a cordinha andava e outro cara ia lá e tirava outra parte do gado. A cordinha andava, tirava outra parte do gado. Então, ali ele estava pronto para aprender, como ele sempre teve, e ali ele criou a cadeia de produção. A cadeia de produção, produção em série, Isso que é usada hoje no mundo todo. Ou seja, inteiro. olha como é importante a gente estar sempre aberto para aprender. A gente aprende num abatedor de gado, tomando um café com uma pessoa que sabe mais que você. Olha, isso é uma lição mesmo, para tudo. Eu sempre falo, se nós somos escravos das nossas ideias, a gente não tem abertura para ver com outro prisma o mundo. Existem duas grandes coisas que empresários, ser humano, depois se torna empresário, tem. Que uma é a maldição do conhecimento. Ou seja, o cara que conhece, acha que conhece mais que todo mundo e que não existe outra via. E segundo, eles confundem o mapa com o território. Eu sempre falo, o território é muito amplo. E para chegar aqui, em um lugar, existem vários caminhos. O mapa te fala qual é o teu caminho para até lá. Mas pode ser que exista outro caminho para chegar no mesmo lugar. Então, quando você tem um mapa não é necessariamente o território, tem que explorar o território. E para explorar o território, você tem que ter uma sensibilidade para escutar, humildade para voltar atrás, para entender que todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Então, quando você começa a desenvolver essa sensibilidade como empreendedor, você consegue... A tua marca é sensível. A tua marca muda. A tua marca se molda. Em função das mudanças, das oportunidades. É cheio de histórias de falência, de marcas que se acharam. A Kodak é uma delas. Ela não entendeu o futuro digital. Blockbuster não entendeu o futuro digital. Se achou dono da verdade. Não preciso disso. Não preciso disso. É na verdade. Tudo muda. Todo mundo precisa disso, né? Mas tudo muda. Olha, o que mudou o mundo é de uma coisa de enlouquecer. Sociologicamente falando, é pela primeira vez na história da humanidade, nunca aconteceu, que 5 gerações vivem ao mesmo tempo. Ou seja, a geração minha, infelizmente, que é a mais antiga dos baby boomer que nasceram depois da guerra até 64, e chegou até a geração alfa, que são 5, então X, Y, Z é alfa. E são 5 gerações, por quê? Porque aumentou o tempo de vida e reduziu o tempo da mudança. Hoje as transformações são muito rápidas, então aquilo que é verdade agora, daqui a 10 anos é obsoleto. Antigamente não era assim, demorava muito mais a transformação. E a partir de 2025 começa a geração beta. Então, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, se Deus me dá saúde para viver, Amém. Eu que vou ter 70 anos, 72 anos, que sou baby boomer, vivo com um cara que tem 10 anos, 12 anos, que é geração beta, que é totalmente digital. Imagina o que eles vão fazer. Né? Mas imagina também que linguagem diferente uma marca tem que falar. Porque uma linguagem não atende todo mundo, né? De jeito nenhum. Mundo das academias. Você acha que tem que falar de saúde é uma menina de 15 anos, de 20 anos? Ela não está nem aí com a saúde. Ela se sente imortal. E você acha que tem que falar com saúde é uma mulher que tem 40, 50? Não, é uma mulher de 40, 50. Você tem que falar de... Você não perdeu o poder de ser mulher. Porque o medo dela não é a saúde, o medo dela é envelhecer. Perder a beleza, perder o poder. Você deve falar de saúde, do teu negócio, para um público mais idoso. Então, olha
como O você desafio tem que falar coisas diferentes do teu mesmo produto. A menos que você não quer ser tipo uma academia de segmento, onde fala eu vou somente mulheres, somente homens sarados, somente... não sei. Agora, Sandro, pegando o que você falou, trazendo, né, para a nossa realidade do dia a dia, eu me lembro que há uns talvez 12, 13, 14 anos atrás, nasceu a Smart Fit. Né? Uhum. E eu era dono de academia e a gente viu aquilo nascer e, como tudo no mercado, todo mundo meteu o pau. Ah, cara, isso não vai dar certo, academia para pobre, academia baratinha, não tem como fechar a conta não vai fechar, né? E eu tive no Rio de Janeiro e visitei uma unidade da Smart, que tinha acabado de abrir, acho que 600 metros quadrados, uma academia pequenininha, né? E o nome low cost na época levava a crer que baixo custo. Então, eu me lembro de ter entrado nessa academia em Copacabana, pequenininho, uns 600 metros quadrados, e eu me lembro de não ver chuveiro. Ou seja, o cara entrava, o banheiro pequenininho, você não podia tomar banho, porque se muita gente tomasse banho, a conta não fechava, não pagava a conta. Então, isso há 14, 12 anos atrás. Vai hoje numa Smart Fit. 2.000 metros quadrados. Não tinha sala de ginástica, porque não tinha aula de bike, não tinha aula de ginástica. Agora tem. Agora tem área de funcional, né? Então, assim, só para reiterar isso que você falou, que o mundo evolui. Totalmente. E as pessoas e as empresas precisam evoluir junto com o mundo. Então, a Smart é um case fenomenal, porque ela criou algo que não tinha. Todo mundo, né, na época, o mercado atacou, cara, isso não vai funcionar, isso não tem como funcionar, é muito barato, não fecha a conta, e o cara foi evoluindo, né, o Edgar, o time dele foi evoluindo, e hoje é uma empresa de 1.600 unidades no mundo, 5 milhões e 200 mil alunos no mundo, fatura alguns bilhões, tudo isso porque ele teve uma ideia, acreditou na ideia, montou um time, né, que botou a coisa para funcionar, um time que era competente, que acreditava no que ele acreditava, né, e acabou, ao longo do tempo, transformando a empresa, porque a Smart hoje não é a Smart de 12 anos atrás, ela evoluiu. Então, é isso que você está propondo para o mercado. Né? Absolutamente. Você tem que ir atrás. No mundo fitness, das academias, as low cost, ao longo do tempo, criaram, entre os aspas, um problema para quem não é low cost. Ou seja, pensa bem, eles construíram uma categoria mental que colocou uma academia em um lugar que é barato. Ou seja, hoje, uma pessoa que vai numa academia acha, eu não vou gastar mais de R$150. Então, o valor ao produto academia simples em si, no mercado hoje, é 150, 140. O cara pensa assim, independentemente do cara que seja milionário ou não. Então, qual é o desafio agora? O desafio agora, como é que eu cobro mais alto? E não é com equipamento, porque como você falou, equipamento só de ponta em todos os lugares. Não é com os ambientes, porque você vai entrar dentro das Smart Fit ou outras low cost, você entra num ambiente hoje top. Tem vestiário, tem até professores. Tem até professores, que a gente falava que não tinha professores. Então, não pode ser aquilo que eu faço, o diferencial. É o porquê eu faço. Então, nós precisamos construir o nosso negócio baseado em uma coisa que se chama de significância. O cliente tem que entender que você significa algo na vida dele. Como é que eu transformo? Eu sempre falo, vendedor bom não negocia. O vendedor não é um bom negociador, não é um bom vendedor, porque quando você negocia, está na defesa. Italiano gosta de defesa, porque a gente ganhou 4 campeões do mundo jogando de contra-ataque. Então, pelo amor de Deus. Só que quando você negocia, na maioria das vezes, negocia preço. Então, quando você negocia, está com a costa na parede. O cliente te empurra e você negocia. Como é que eu chego a não negociar? E se chego a não negociar, é vendendo a mente, não vendendo a pessoa. Tem que vender a mente. Vender a mente significa como é que eu entendo, compreendo, sinto de uma forma empática, o cara sente que ele está me entendendo e entende que através de mim eu vou transformar a tua vida. Se você entende isso, aí sim que depois o cara esquece o preço e entra na esfera do valor. Não vê mais o tangível do equipamento e vê o intangível de uma oportunidade.
Ou seja, nunca fale seu preço sem antes mostrar seu valor. É mais ou menos isso? Absolutamente. E, Sandro, tem um livro que fala muito disso, que é A Estratégia do Oceano Azul. Você já deve ter lido, extraordinário, né? E o livro mostra exatamente as estratégias de como fazer. O Circo du Soleil, né? Quer dizer, $150 para entrar, o outro é R$10, né? Então fala um pouquinho disso, dessas O estratégias. Circo du Soleil é um exemplo extraordinário de reposicionamento, de marca e de conceito. Você vai num Circo du Soleil, desde que você chega lá, você vê que a tenda é uma tenda diferente. É uma tenda, parece futurística, feita de um jeito, de luz. Quando você entra, parece que entra em um teatro. Parece que entra em um tapete vermelho. Dentro é música ao vivo, é uma coisa de altíssima qualidade. E você não acha que está indo num circo. Acha que está vendo um show, um espetáculo. Mas ele se chama circo. Ele foi tão legal em fazer essa reconstrução da imagem do circo, que mesmo se chamando Circo du Soleil, ou Circo do Sol, você não acha que está indo num circo. E reconhece para ele R$200, 150, R$300. E não reconhece ao circo que se desdobra, que se mata, que faz a mesma coisa, mas no conceito do circo, não reconhece R$20 para ele. Então é essa a capacidade de como é que eu me reinvento e me reposiciono de uma forma que o mercado me reconhece outro valor. Porque senão você vai brigar com gigantes. E o gigante te mata. Não, e essa história aí a gente já viu, né? Muitas academias onde abriu uma low cost do lado, e os caras lá atrás tiveram a estratégia de baixar o preço. Ah, cara, eu cobro 150. Abriu uma low cost aqui a 97, né? Isso há 5, 10 anos atrás. Cara, eu vou baixar o meu preço para 87, vou ficar R$10 mais barato que essa rede de low cost. O que aconteceu com esse cara? Ou quebrou, ou ficou muito mal financeiramente, porque não dá para brigar de igual para igual pelo preço com quem é especialista em vender preço, né? Então é o que você está dizendo, ou seja, essas academias que recebem uma concorrência de low cost, elas têm que ir para um caminho de como é que ela se valoriza e não como é que ela baixa o preço, não é isso? Exatamente, e se valoriza somente se consegue construir algo que representa uma significância. Olha o CrossFit. CrossFit é um exemplo também de como ele usa pneus, cordas, sem estrutura, sem nada, mas ele construiu um conceito por trás. E qual é o conceito que está por trás dele? Eu quero tirar o animal que está dentro de você, para você treinar. Então, lá não é... Você sabe que se você sente dentro uma coisa que eu quero... Você vai fazer CrossFit, não vai fazer. E o cara CrossFit é um cara fiel. Paga... tenta de fazer o cara não fazer CrossFit, um cara que é acostumado a fazer isso. Por quê? Construíram uma identidade forte, um grupo, uma tribo. Essa é a mesma coisa, porque você vai na guerra de preço, gigantes te matam. Ontem eu fui tomar um café no meu escritório, atravessei a rua e fui numa padaria tomar um café. Fica de frente para um CrossFit. Quando eu saí da padaria, cara, tinham 30 pessoas do lado de fora da CrossFit, não é do lado de dentro, com um pezinho malhando no meio da rua, correndo na rua, segurando uns pezinhos, ou seja, exatamente isso. O cara paga caro, R$300, R$400, né? Comparado aí com uma sem academia, estrutura quase. sem estrutura, sem equipamento, que é pezinho, corda, pneu, para correr na rua. Mas é isso que você falou, ele construiu uma identidade. Uma identidade, ele construiu uma tribo que valoriza aquilo. Que valoriza aquilo E o cara paga. E não te trai nunca. Eu sempre falo que te compra por preço, te larga por preço. Então não é um bom cliente. Porque você tem que ficar sempre atrás do preço mais barato. Isso ao longo do tempo não cria o relacionamento. O mercado mudou muito. Hoje, e o cliente tem poder. Eu falo sempre para os donos das empresas, aceita que dói menos. O poder não é mais de vocês, não. Você acha que é de vocês. Antigamente era um conceito de mercado vertical, onde era a empresa que colocava um produto, fazia a propaganda e induzia uma necessidade. Hoje é o contrário. Você tem que entender a necessidade, entender o que o mercado está te pedindo e ter a visão de oferecer do jeito certo, de criar algo. Você mesmo
com o celular te permite de acessar a todas as informações que você quiser, no momento que você quiser. Eu sempre falo, quando você quer viajar, você entra num site ou vai ver o que os outros falam da experiência que viveram lá. Exato. Todo mundo vai ver o que os outros fizeram. Então, não se torna mais vertical, é horizontal. Não é mais exclusivo, é inclusivo. E não é mais uma dimensão individual, mas uma dimensão social da compra. Porque você vai lá e fala, olha só, o site pode ser o melhor site do mundo, mas você tem 20 pessoas falando que não vale a pena, você não vai. Mesmo que ele te mostre um quarto extraordinário, uma beira-mar extraordinária, uma coisa maravilhosa, o cara não está nem aí, porque eu sei que hoje todo mundo é safado, ele está vendendo o peixe dele. E hoje tem como desmascarar o cara. Fazendo o quê? Olhando como foi a experiência dos outros com vocês. E se não for legal, você pode fazer o que quiser. É o que você falou. O poder agora está na mão do cliente. Está na mão do cliente. Agora, Sandro, falando um pouquinho disso que você comentou, sobre criar esses diferenciais, né, que as pessoas valorizam. Eu tenho falado muito sobre os nichos de mercado, né? Porque hoje o cara que quer pagar barato, acabou. Ele não vai te pagar caro. Se ele quer pagar barato, ele não tem um motivo para pagar caro, ele não vai. Agora, hoje a gente sabe que no Brasil, em torno de 10% da população brasileira está praticando atividade física nas academias. Tem pouco, Pouquíssimo, né? Ou seja, 90% não está. E aí, o que a gente tem visto é quem são os 90%, né? E o que a gente chega à conclusão é que são os diabéticos. Não tem nada para diabético nas academias. Os obesos. Apesar de ter coisa para obeso, o obeso não se sente bem na academia. Então, ele quer perder peso antes de malhar. Ou seja, porque não se sente à vontade. A percepção completamente errada. Ele tem que malhar para perder peso, mas ele quer perder peso para depois sentir a vontade para a academia. Ou seja, a academia não está preparada para receber gordinho, né? Aí a gente tem os cardiopatas, né? O cara que teve um derrame, teve um infarte, não morreu, ficou com sequela e ele precisa pagar o preço que for para voltar a andar, porque ele não levanta, ele não caminha, ele não levanta da cama, né? Então a gente vê uma série de nichos de mercado, né? A terceira idade hoje, né? O tanto de doença aí que tem, que a atividade física evita, posterga. Então eu vejo um mar de oportunidades, um oceano de oportunidades nos nichos, né? Que podem e devem pagar mais caro para ter esse serviço, mas as academias estão brigando pelos mesmos 10%. É aquilo que você falou, é um exemplo muito pertinente do problema. O mundo fitness está brigando para a mesma fatia de torta e não está entendendo que tem uma torta para comer. Isso 10%, um 10% que vai para cá, vai para lá. É sempre o mesmo que roda. Aqui é mais barato, vai. Então, como é que eu construo algo que, como eu falo sempre, seja significante para os nichos diferentes? E uma marca, qual é a identidade forte da marca? É quando uma pessoa fala, se eu sou obeso, ele me resolve. Se eu sou diabético, ele me resolve. Ele é autoridade. Ele é autoridade a fazer isso. Então, não importa quanto custa, porque eu enxergo quanto vale. Eu sempre falo, eu construo o bingo da descoberta, falo nos vendedores, que é uma série de perguntas de relacionamento, de conexão, e depois você tem que fechar a linha dos 3 porquê. Porque eu sempre falo, a verdade está você tem que descobrir o porquê verdadeiro que está escondido no terceiro porquê. Chega um cara, por que você procurou a academia? Eu quero emagrecer 10 quilos. Mas por que você quer emagrecer 10 quilos? Quero emagrecer 10 quilos porque depois que engravidei não me sinto mais à vontade, sou acima do peso. E a terceira pergunta, mas por que te incomoda estar acima do peso? E a pessoa pode falar, porque eu me olho no espelho e não gosto mais de mim, porque não me sinto mais à vontade com os outros, porque não consigo mais fazer aquilo que eu fazia quando era jovem. Então, porque mais profundo. É isso que eu vou te proporcionar. Então, entendi, você não quer emagrecer 10 quilos, porque pode até ser que você não precisa emagrecer, mas aquilo que precisa é você saber que através de mim, você vai se enxergar de novo como você quer no espelho, você vai voltar a jogar futebol se você jogava futebol, você vai voltar a correr atrás do teu neto que não consegue mais. Eu tenho que te vender isso.
não emagrecer 10 quilos. Pode até ser que eu te fale, olha só, sabe o que é? Você tem que engordar 2 quilos de massa muscular para fazer isso. Então não é emagrecer o problema, não. Eu vou te levar a te enxergar como você quer se enxergar depois de mim. Aí é a significância. E aí o cara te paga. Legal. Pois é, Sandro, esses dias eu fiz um vídeo falando algo similar disso, que é o seguinte: como é que as companhias aéreas vendem? Olha, nós temos um Boeing 777, nossas cadeiras são reclináveis, nosso lanchinho é maravilhoso, nossos pilotos são todos qualificados. Não é assim que eles Não é, vendem. não. Entra numa academia, olha, aqui é a nossa piscina, olha, aqui é a nossa sala de musculação, olha, aqui nossos professores são todos formados. Tudo obrigação, ó, nossos equipamentos são Mas além da importados. obrigação, Olha, o nosso vestiário é limpinho. É mas obrigação. além da obrigação, não preciso de um vendedor para mostrar isso. Então, O cara fala... o que a empresa aérea vende? O destino. O destino. Vá para Disney uma semana com seus filhos, É seus isso pais. mesmo. Vá visitar a Europa, vá conhecer Sydney. Ele vende o destino. O destino. Qual é o grande erro das academias? Querem vender a estrutura. Porque ela Estrutura não vende. pensa no que e no como, e não pensa no porquê. Porque ele abre a porta e porque o cliente te procura. Quando você cruza esses dois porquê, aí você consegue chegar ao conceito da significância. Vou te fazer um exemplo de outra marca extraordinária, Harley Davidson. Harley Davidson é uma marca de moto. Eu não gosto da moto, esteticamente. É uma moto também que provavelmente tem uma mecânica comparada com os japoneses, menos tecnológica. Sabe qual é? Eu já vi uma crítica disso, que a moto não é tão... Não, mas sabe qual é a missão da Harley Davidson? A missão da Harley Davidson é realizar sonhos através da experiência de motociclismo. Ou seja, não é vender a moto. É sonho. Por isso que quando você vê a Harley Davidson, pensa em aventura, pensa em transgressão, pensa em viajar, porque eles criaram tudo para vender isso. E sabe fazer isso. Então, a moto é como eu faço só o isso. veículo para Mas aquilo que eu estou fazendo é você comigo vai se sentir rebelde, vai se sentir livre, vai realizar o seu sonho através de mim. E o cara que compra Harley Davidson não muda nunca para outra marca. Nunca. Eu morava na Itália e Roma, perto de uma comunidade de Harley Davidson. E aqui, quando eu cheguei em Asa Norte, tem uma comunidade Harley Davidson. Sim. Eu achava que fosse o mesmo cara que viajava, se reunia para comer uma pizza, porque são iguais. Todas Jaqueta, do mesmo jeito, jaqueta do mesmo jeito, por criar uma tribo. O cara Harley Davidson fala: a moto japonesa, legal, mas eu sou Harley Davidson. Sabe que o Harley Davidson é a tatuagem mais tatuada do planeta? É mesmo. Harley Davidson. E é isso que eu queria entender, Sandro. É isso que você ajuda as empresas do fitness e fora do fitness a criar essa tribo, essa identidade, esse porquê? É isso. Eu ajudo as empresas a se entender e depois a se comunicar. Mas se eu não tenho certeza que você se entendeu, comunica o quê? Comunica o quê? Eu criei Toda comunicação vai dar errado. Né? Eu criei um modelo de comportamento de marca, de empresa, de pessoas, que se chama o modelo I5E. O modelo I5E é um modelo baseado em 6 conceitos. Um conceito I de inspirar. Você tem que inspirar alguém. Se você não é inspirado, você não inspira ninguém. E para inspirar, você tem que conhecer, tem que entender, tem que escutar, porque tem que ser inspirador de algo. E depois o 5E, que quando um cara encontra a tua marca, tem que viver como experiência. A E de entreter, ou seja, a experiência comigo tem que ser uma experiência leve, porque o mundo é pesado, a vida não é fácil. Então, mundo fitness, o cara que entra dentro de uma academia ganha a Terceira Guerra Mundial, porque ele levanta com a sua mochila e ao longo do dia tudo fala para ele não ir. Porque eu trabalho, porque o filho, porque a esposa, porque briga, porque passa mal, porque fica cansado. Chega às 7 horas da noite, 6 horas... A vontade é não ir, mas se ele sabe que lá ele vai ter uma experiência leve, ele vai. A segunda é a E de envolver. O cara tem que sentir que pertencia àquele lugar. A terceira é a E de engajar. O cara tem que acreditar. A quarta é a E de emocionar. O cara tem que sentir, se emocionar. E se você consegue fazer isso, a quinta é a E de encantar.
E quando você encanta o cliente não te larga nunca. Nunca. Verdade. E Sandro, fala pra gente, cara, a importância de criar uma marca forte, ou seja, por que as empresas precisam se preocupar com isso? Esses dias você estava me mostrando aquele marketing do Gatorade, né? Sim. A identidade do cara, as cores que eles usam. A rede neural associativa se chama aquela lá. Fala um pouquinho disso. O que acontece? Por que é importante entender, criar uma identidade forte de marca? Porque, como eu falei no início, é o teu diferencial. Todo mundo pode copiar tudo, menos a tua essência. No planeta somos bilhões de pessoas, cada um é diferente um do outro. Então, significa que a identidade de marca é o que de verdade é o teu diferencial. E uma vez que você construi a identidade de marca, você construi aquela que se chama engrama, ou seja, rede neural associativa, ou seja, você tem que criar 3 ou 4 conceitos que criam associações com a tua marca, não necessariamente quando o cara impacta a tua marca. Cérebro humano funciona com associações. O cliente faz associações e busca depois o resultado. Quando eu te falo, vamos fazer uma festa amanhã, eu digo, tá bom, Sandro, você se preocupa da bebida. Não existe que eu não compro uma Coca-Cola. Depois compro cerveja, mas Coca-Cola compro. Porque eu não desconheço uma festa onde não está uma Coca-Cola. Desconheço. Por quê? Porque a Coca-Cola criou esse engrama, essa rede neural, onde em uma festa tem que estar uma Coca-Cola. Pessoas alegres, Coca-Cola. Por isso a propaganda da Coca-Cola nunca fala da Coca-Cola. Fala somente de situações onde não pode faltar Coca-Cola. Família, amigos, alegria. Então, o engrama lá é a família, leveza, sede. Então, eles criam comunicação de marca, onde o cérebro humano, se está com sede em um lugar, tem um clique de Coca-Cola. Se está em uma festa com os amigos, é um clique de Coca-Cola. Esse é o grande problema. Quando você viu aquela coisa da Gatorade, é impressionante, não? A Gatorade, o engrama tem cores, bebida, suor, performance. Esses são os 4 engramas deles. Então, o que acontece? Eles criaram um vídeo de 30 segundos, onde tudo em preto e branco, menos as gotas de suor que são do color laranja do Gatorade, azul do Gatorade. Quando o cara está bebendo, depois que sua, a única coisa em cor é a garrafa do Gatorade. Ele mostra sempre o treinamento, performance. Por quê? Quando você treina, sua. Quando sua, precisa se hidratar é Gatorade. Então, ele criou associações onde treinamento precisa de Gatorade, suor precisa de Gatorade, performance, depois da performance, precisa de Gatorade. Então, são todas as associações subliminais, digamos assim, que faz com que, independentemente que seja o teu discurso de marca ou não, o cérebro olha e em algum lugar está gravado que gota de suor tem Gatorade em algum lugar. Cores laranja tem Gatorade em algum lugar. O azul tem Gatorade em algum lugar. Performance, tem Gatorade em algum lugar. Atleta, tem Gatorade em algum lugar. Então, a marca tem que fazer isso. É claro que depois é preciso de especialistas também capazes de transformar isso na prática, que não é fácil. Fazer um vídeo como é que te mostrei da Gatorade, lá por trás tem roteirista top, diretor top, dinheiro top para fazer aquela coisa lá, pelo amor de Deus. Mas é possível fazer uma coisa parecida e no outro patamar. Que tem essas percepções, que mesmo sem tanto dinheiro. Exato, que tenha essa coerência. Uma boa ideia, às vezes, não necessita de um grande dinheiro para funcionar. Existem filmes que são extraordinários, que são de low budget, mas tem uma história, o roteiro, tão lindos, que tem sucesso e ganham Oscar até, contra produções bilionárias, mas que não tem esse clique de criar empatia, de contar uma história de um jeito bom, de ser coerente, de fazer uma coisa legal. Eu sempre falo, Shyamalan, quando fiz o Sexto Sentido, ele ganhou Oscar com o roteiro, onde era simples a história, mas foi contada de um jeito que quando você vê no último... Inteligência, né, cara? Olha, eu quando saí do filme, falei,
voltei, fiz o ticket de novo, entrei, eu digo, quero ver em que momento ele me enganou para eu não entender que o cara morreu. Loucura. Ele me enganou o tempo inteiro. Porque se você olhar o filme de novo, Você percebe tudo. o Bruce Willis nunca fala com ninguém. Nunca fala. Se você vê de novo junto comigo, você vê Bruce Willis fala só com a criança. Depois, ele é colocado em situações sentados com a mãe da criança. Mas a mãe da criança só olha, não fala. Quando ele está sentado na mesa com a esposa só está acima, não fala. Em momento mágico, né? Em momento nenhum. Uma ideia legal, um roteiro extraordinário. Arrepia o filme. Bruce Willis talvez não fosse tão famoso na época, né? É filme de Oscar. Filme de Oscar. Então... Ou seja, então tem que usar inteligência, Absolutamente. perspicácia, propósito, porquê. Sensibilidade e humildade. Sandro, vamos lá. Tem muita coisa pra gente falar bacana. Hoje, cara, eu vejo que os donos, os gestores, eles têm uma gama de coisas para fazer todo dia, né? E eu vejo que muitos se perdem. Primeiro que eles não montam um time e aí eles têm que resolver os problemas do dia a dia. Esse é um primeiro problema, porque se ele não tem tempo para cuidar do futuro da empresa, né, ele está cuidando da execução, não está cuidando da estratégia. E eu vejo que em muitas academias, um dos maiores problemas que a academia tem é o dono. Fala disso, por favor. Existia tempo atrás, agora é um tempo que eu não estou olhando mais, um programa de televisão que chamava O Sócio. Eu não sei se você viu, que era um cara milionário que era chamado Marcos alguma coisa, era grego, eu não me lembro o nome, mas era que ele chegava em um lugar, que pode ser um restaurante, qualquer coisa, e queria ser sócio para ajudar, para mudar a história que estava indo mal. Ele falava 90% do problema está no dono. Mas não porque o dono seja o vilão da história. Não é isso. É porque o dono é o cara que criou a empresa. Nasceu dentro dele. Então, é difícil. Marcos Lemonis. Lemonis, isso mesmo. Então, é difícil para uma pessoa se olhar no espelho e falar errei. Ou falar, eu sou o problema. Isso é difícil na vida. É difícil falar isso como pai, é falar isso como filho, é falar isso como marido, falar isso como amigo. É difícil. A gente sempre terceiriza. Faz parte da natureza do ser humano, que terceiriza o problema e a responsabilidade para não sentir dor dentro dele. Então, o dono, às vezes, é escravo da ideia dele, acha que o problema são os outros que não te entendem. Mas olha só, por exemplo, faço um exemplo pai e filho. Aquilo que escuto mais dos pais é, meu filho não me entende, mas não te entende mesmo. Por quê? Porque ele tem 10 anos, 12 anos, 14 anos, e você fala com o cara... Às vezes tem 20 também não entende. Até 30. Mas o que acontece? Você que é pai, fala uma linguagem que ele não tem capacidade de te entender. Não é culpa dele. Ou ele não tem inteligência, ou não tem a percepção de entender. Mas não tem a tua vida, a tua experiência. Não tem, ele não vai te entender mesmo. Então é você que tem que se adaptar à linguagem de que está na sua frente. Nelson Mandela falou uma coisa, se você fala em uma linguagem dos outros, o cara te entende. Mas se você fala na própria linguagem dos outros, ele te compreende. Que é outra coisa. Então, o dono tem que ter capacidade de se colocar na jogada e não deve ter medo de entender que deve mudar alguma coisa. Pode ser que não, mas tem que se colocar criticamente na jogada e dizer, será que eu ser humilde, sou o problema? Os erros. Augusto Cury fala, ninguém pode se encontrar sem se perder. Então, não tinha medo de se perder. Não tinha medo de se colocar se criticando. Porque é um ponto de partida para mudar, para crescer. Pode até ser que você entende que você não é o problema. Pode acontecer. É cheio de pessoas extraordinárias. Mas você tem que entender como eu comunico isso de uma forma
que o meu funcionário entenda. Porque se o meu funcionário... Porque o problema é, se eu lapido de uma forma correta o meu propósito como empresa, significa que as pessoas se comportam assim. Se as pessoas se comportam assim, significa que a empresa se comporta assim. E se a empresa se comporta assim, é a marca que se comporta assim. Então, quando você consegue construir essa coisa de uma forma conectada, de uma forma coerente, você vai ver depois que a percepção dos outros é muito coerente com aquilo que você quer fazer. É mais fácil se comunicar. Ontem eu estava vendo o Instagram aqui, acho que foi o Falcone, né? Uhum. Falou exatamente isso. Se as pessoas que trabalham com você não seguem a sua cultura e não respeitam a sua cultura, manda embora. Manda embora, mesmo. que ela acaba com a sua empresa. Então a importância da cultura, né, dentro da empresa. Mas se você não é claro, não tem claríssima, lapidada, escrita, a Bíblia da sua cultura, como vai procurar pessoas com a sua cultura? Porque eu sempre Começa falo... tudo com você, né? Tudo. Eu sempre falo, é melhor um cara incompetente, mas que tem os teus valores, porque você lapida a competência técnica em pouco tempo. Mas um cara muito competente que não compartilha a tua visão, os teus valores, o teu propósito, você nunca muda. O cara não muda. Porque essa coisa é lapidada naquilo que em psicologia se chama área da solidez. E a área de solidez é construída em anos. É construída na adolescência, é construída na infância, na tua experiência. Ninguém muda a área da solidez de ninguém. Ou é um trabalho tão cansativo, que não vale a pena. É melhor um cara como você, que acredita nas coisas que você acredita, que se entrega e você depois tecnicamente constrói. A técnica, você consegue ensinar uma técnica, mas não consegue ensinar uma personalidade. Já diz o ditado antigo, né, Sandro? Você não consegue ajudar ninguém que não queira ser ajudado. Então é um esforço jogado fora. Né? Não tem. Agora, Sandro, eu sei que você é um especialista em comunicação. Sim. E tem uma máxima aqui que a gente fala no Brasil, que é o seguinte: uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que você entende, né? E eu vejo que um dos papéis dos líderes, né, é se fazer entender. Então não adianta ter uma reunião, beleza, vambora, e o cara vai embora sem saber o que o cara disse. Então, ou seja, eu acho que é uma missão dos gestores, dos líderes, né, se fazer entendido. Né? Fala um pouquinho disso. Agora, na comunicação, a comunicação não é informar. Isso não é um processo de comunicação. Primariamente, vamos dizer que a comunicação é um comportamento. E não existe um não comportamento. Então, não existe uma não comunicação. Você comunica. Se não fala nada, está comunicando que não quer falar nada. Se fica com no olhar, está comunicando, sempre comunica. Porque comunicação é um comportamento. Ponto de partida disso. Segundo, na comunicação é uma palavra latina, communis, que significa compartilhar. Então, se não existe compartilhamento, não existe comunicação. Simples assim. Então, imagina uma coisa, está uma coisa na minha cabeça, imaginamos eu e você. Eu tenho conceitos na minha cabeça e preciso te transferir esses conceitos. Então, parte da minha cabeça um mundo que passa daqui para cá, eu verbalizo essa minha comunicação com você. Chegam conceitos a você. Existe uma minha limitação que não consigo elaborar 100% daquilo que está na minha cabeça da forma coerente, é do ser humano. Então significa que não chega a 100% daquilo que eu quero que chegue a você. Chega 50%. Depois existe o receptor, que nesse caso é você, que tem as suas convenções, a sua experiência, os seus códigos, que tem capacidade de decodificar aquilo que eu falo com as tuas limitações. Então, já eu não consigo 100% te comunicar aquilo que eu quero. Já você não consegue entender 100% dos 50% que eu falo. Então, existe uma diferença gigante entre aquilo que eu quero que você entenda e aquilo que você entende. Tudo é um processo de comunicação construído em cima de escuta, feedback. É aquilo que você está me falando, como você está me olhando,
que me faz entender se quello que estou falando está sendo percebido da forma correta. Qual é a tua reação à minha fala? Qual é a tua reação ao meu comportamento? Então, na comunicação, o menos importante é aquilo que você fala. 7% da comunicação é a comunicação verbal. 38% é o paraverbal, ou seja, o ritmo de voz, o tom de voz, e 55% é o comportamento. Então, eu posso te mostrar, empiricamente, nas minhas aulas, nas minhas palestras, eu mostro isso. Eu posso falar a mesma palavra de uma forma diferente, você acredita em mim ou não acredita em mim. E isso é tudo escutando. Então, uma marca tem que escutar o mercado, o dono tem que escutar o mercado, tem que escutar os clientes, tem que escutar os funcionários, para entender se o que está sendo comunicado está chegando da forma correta. Esse é um grande desafio. Pois é, eu até anotei aqui, Sandro, uma coisa para não esquecer, que não sei se você sabe dessa pesquisa, ela deve ter uns 10 anos, que é uma pesquisa feita internacionalmente, né, por um instituto muito conceituado, mundial, e esse instituto chegou à conclusão que um trabalhador americano produz o mesmo do que 4 trabalhadores brasileiros. Fiquei indignado, falei, cara, mentira, isso não pode ser verdade. Eu fui atrás da pesquisa, li a pesquisa e é verdadeira, né? E aí, o que aponta a pesquisa? Que são alguns aspectos que levaram a isso. O primeiro deles é o nível educacional brasileiro. Aqui se estuda muito menos. Mas o principal, né, que diz a pesquisa, é a quantidade de treinamento que esse trabalhador recebe. Nos Estados Unidos ele recebe 3, 4 vezes mais treinamento por semana, por mês, por ano, do que um brasileiro. Então o brasileiro é contratado, cara, faz isso aqui assim, assim, assado, beleza, tchau, vai-te embora, vai trabalhar aí. Então, hoje eu vejo que no Brasil a gente tem esse problema grave, que é o nível educacional é muito baixo, né? E então acaba que a empresa precisa ter a responsabilidade de educar esse funcionário, esse colaborador, de fabricar esse colaborador, porque ele vem com uma carga vamos dizer assim, de inteligência de um nível muito baixo. E se as empresas precisam de pessoas capazes, né? Então é preciso que a empresa se torne uma nova universidade para esse cara, uma nova faculdade, uma nova escola. E eu vejo que muitas empresas que estão fazendo muito sucesso no Brasil fazem isso. Elas educam, elas investem em qualificação para esses times. Agora, o que faz acontecer as coisas são as pessoas. A marca é um conceito, é um símbolo, mas por trás da marca existem as pessoas. E como a gente volta ao conceito inicial, escolhe a pessoa certa. Mas para escolher a pessoa certa, tem que escolher uma pessoa que está coerente com quem você é, com o que você quer fazer e de por que você está fazendo. E depois forma. Porque você pode dar o treinamento que quiser a um cara que não tem essa visão, não tem essa vontade, não tem essa sensibilidade. Você não muda o cara. Não muda. Então, uma vez que você entende muito bem quem você é, você consegue escolher com quem você quer fazer a viagem. Porque entende que te entende. E depois, pode ser que até que o cara que te entende é um cara inexperiente. Melhor. Que um cara experiente, já safo, já que não acredita naquilo que você fala. Jeffrey Gitomer, que é também um guru do comercial, fala, o vendedor, por exemplo, o teu funcionário tem que acreditar em 3 coisas. Tem que acreditar na empresa onde trabalha, tem que acreditar no produto ou serviço que vende e tem que acreditar nele. Quando esse triângulo é fechado, aí sim que você vai ter um craque. E o cara construi a coragem, ou acredita nele, com a competência, com o conhecimento, com a experiência. E se identifica com os valores da empresa, ele acredita na empresa e, consequentemente, acredita no produto. O cara que... Eu tenho certeza absoluta que um cara da loja Apple é feliz de dizer eu sou um cara Apple. E quando te vende o produto, ele acha de verdade que o produto é um produto diferente. E você percebe isso. E a loja é uma loja diferente. Porque é uma loja que foi criada por um conceito de você entra aqui e em outro mundo. Nespresso. Olha a coerência, o conceito da coerência. Você já entrou numa loja Nespresso para comprar? Entra numa joalheria. O preço é o mesmo. O cara está de terno. O cara está de terno. Pretinho básico das funcionárias. O cara
gravata, tudo legal, entra dentro, tudo... Ele pega, está Organizado, de luva bonitinho. para pegar atrás de você, parece de verdade, que ele volta, pega lá, coloca de luva aqui, vende lá. Por quê? Porque eles decidiram, olha o conceito, eu não estou te vendendo um café, te estou vendendo uma experiência elegante de saborear um café. Então, a minha loja é elegante, as máquinas são elegantes, a confecção é elegante, Design o italiano. designer é elegante. E que é que o homem mais da Nespresso? George Clooney, que era um cara elegante. Eu vi George Clooney, não entrevistei, mas eu vi George Clooney na Festival do Cinema de Venezia. Estava no tapete vermelho, eu estava lá, não cheguei a entrevistar ele, mas eu me lembro que estava lá, o carro dele parou na minha frente, abri a porta, saiu esse cara assim, sorrindo. Falei, caraca, bicho. As mulheres pirando, eu falei, se eu fosse mulher, eu agarrava o cara. E fazendo nada. Só sendo Mas ele. vestido de terno, smoking, sorrindo, com aquele jeito. Eu sou George Clooney. Tá vendo? É outra coisa. Diferentemente, Russell Crowe, eu falei com o Russell Crowe, era a época do Cinderella Man, ali no Festival de Veneza, e ele era um tosco. Um cara cru no jeito de ser, no jeito de falar. Então, a Nespresso nunca poderia chamar ele para fazer. Por quê? Não tem identidade. A coerência. Então, tudo é coerente. E você entra numa loja da Nespresso e compra uma joia para tomar 10 cafezinhos. Isso é a realidade depois disso. Então, olha quanto é importante parar um tempo para todos os empresários e se olhar por dentro. E dizer, tirar a essência. é coerente com o que estou fazendo, com a minha essência. Porque às vezes são pequenos ajustes. Não precisa de coisas extraordinárias. São pequenos ajustes às vezes. Às vezes não. Mas que pode mudar o rumo do teu negócio de uma forma gigantesca. Fenomenal. Gigantesca. Sandro, outra coisa é que hoje, cara, a gente é uma reclamação nacional. Né? Eu viajo o Brasil todo aí fazendo os meetings e de norte a sul, de leste a oeste. Fábio, não acho gente para trabalhar. Fábio, não acho vendedor. Fábio, não acho gerente. Essa geração mais nova aí tá terrível. Que ela já quer entrar, em vez de ser estagiária, ela quer entrar como diretor, como gerente, né? Então, eu vejo que... queria que você comentasse isso, que hoje, mais do que nunca, né, a missão é qualificar as pessoas, fabricar as pessoas. Então você precisa achar alguém que tenha, né, um perfil e aí você vai fabricar essa pessoa. E nós lá na Hanway, né, durante muitos anos, essa foi a missão. Então eu me lembro que a gente era uma escola, cara. As pessoas queriam trabalhar com a gente. Cara, a gente tinha 200 currículos, não tinha vaga. A gente tinha 330 funcionários e 200 currículos para querer trabalhar conosco. Então a gente tinha uma identidade, uma marca forte e a gente fabricava as pessoas, né? Hoje, Carol Rocha, né? Luísa Castanho, um monte de gente. E o que eu vejo hoje é que é uma obrigação hoje. Se você quer ter uma empresa de sucesso, você precisa fabricar pessoas que você não vai achar. Se achar, essa pessoa é tão cara, se ela é boa, ela é muito boa, ela é tão cara que você não vai conseguir contratar. Hoje, bons vendedores estão vendendo apartamento, ganhando 15, 20 mil por mês, vendendo carro, vendendo BID. Então, você não vai conseguir achar um vendedor maravilhoso pronto no mercado. Então a única saída é fabricar. E já para te passar a palavra, esses dias eu vi uma entrevista com o Edgar Corona, dono da Smart, e lá no bate-papo, era um podcast com o Evo, né, que é o nosso patrocinador, e alguém fez a seguinte pergunta, cara, como é que você faz quando acontece isso? E o Edgar Corona falou ao vivo para todo mundo escutar, tinha umas 1000 pessoas escutando, ele falou, cara, eu não sei. Inclusive no meu time, eu sou o que menos sei. Mas o meu time sabe. Alguém do meu time sabe e resolve. Então eu percebi ali, cara, a importância de ter um líder foda, um líder bacana, né? O cara que sabe para onde está indo e atrai as pessoas certas, qualifica as pessoas certas, né? Fala um pouquinho disso. Eu li a Simone, que era responsável também da RH, não? Ela sempre me fala disso. Diz, Sandro, a gente tinha na Runway um desejo de formar líder e pessoas extraordinária. Ela era aquela que fazia muitas entrevistas de RH, porque ela era de vocês, era aquela que cuidava disso.
Ela sempre me fala, Sandro, a gente tinha eu tentava de fazer entrevista olhando além, depois a gente formava muitas pessoas com a nossa identidade. A Runway tinha e tem uma identidade muito forte, tem uma marca forte. Então, a gente buscava esses tipos de pessoas. E você falou da importância do líder. Eu li um livro que se chama Líder Não dá Ordens. Existe uma diferença entre líder e chefe. O líder não precisa gritar, o líder não precisa dar ordem, o líder não precisa ser carrasco. O líder é o cara que te dá a direção, você acredita e se mata para ele. Esse é o líder. Porque quanto mais você precisa gritar para o cara executar, significa que ele não te reconhece como líder. Porque eu jogava futebol na Itália, não foi profissional, mas cheguei a ser um bom nível de amador. Era o volante. E dentro do vestiário existe o líder, que não era necessariamente o melhor, tecnicamente. Vou te falar, dificilmente o melhor tecnicamente é o líder. Mas o líder é o cara que no campo te olha e você sabe que tem que correr mais, tem que se esforçar mais, tem que cobrir o campo de uma forma diferente. Então, líder é importante, especialmente hoje que existe uma geração que quer tudo logo, não quer se sacrificar. Eu parece que estou fazendo um discurso de velho, tá? E pode até ser. Porque eu sempre falo uma brincadeira, falava... Meu avô falava para meu pai que a época dele era melhor. Meu pai falava para mim que a época dele era melhor. E eu falo para os jovens que a minha época era melhor. Eu tenho a dúvida que isso se chama envelhecer. Tenho esse medo. Mas eu ainda me defendo que não é. Mas tem esse risco. Mas de qualquer forma, hoje é muito difícil achar pessoas dispostas a investir tempo. Porque se você pensa, quando eu falo o mundo mudou, hoje, o tempo, você não quer investir para nada. Antigamente, para eu saber uma informação, eu não é que fazia no Google, e me dava informações. Precisava ir na biblioteca, pegar a enciclopédia, ler a enciclopédia, achar a parte que me interessava, fazer depois uma pesquisa. Investir tempo. Hoje, você vai lá, bom, Tá te tudo dá a lá. resposta. Depois, hoje você se comunica como? Com o WhatsApp. Comunicando com o WhatsApp, você é tudo rápido, é tudo também na Itália, no? Na Itália ti voglio bene significa eu amo você. E você não escreve ti voglio bene, TVB. E o cara entende, nem ti voglio bene, você escreve TVB, BBC, legal. Um emoji. Emoji. Não tem mais profundidade. Esse é um grande problema. O cara não quer mais ler o livro. Faz um resumo aí. Ler o livro é uma experiência mágica. Porque é uma viagem extraordinária. Quando você lê o livro, entra dentro um mundo que está na tua cabeça, extraordinário, aprende, faz. Hoje não tem nada. Hoje, quando escrevo um texto, hoje, às vezes me falavam, Sandro, é muito longo. Eu digo, são 10 linhas. Como é longo? 10 linhas. Longo. Não, hoje o cara não lê mais 3 linhas. Faz um vídeo. Faz um vídeo. Caraca, digo, vai falar para Shakespeare que Romeu e Julieta é longo. Ô, Sandro, nosso sobrinho, né, Tomás, eu vivo mandando, marco eles, uns vídeos que eu acho interessante, eu marco o Heitor e o Tomás, são nossos sobrinhos novinhos aí, né? E aí o Heitor sempre, pô, legal, tio, gostei dessa, pô, legal, tio. E o Tomás, de vez em quando ele me responde. Esse dia eu cheguei pro Tomás, pô, cara, eu te marco num monte de vídeo aí, você nem comenta nada. Pô, tio, quando eu vejo que tem mais de 15 segundos, eu nem assisto. Então essa é o mundo atual. Então se você tem 15 segundos para impactar, não impactou, já era. Então não adianta reclamar, o povo não vai ler. O povo é vídeo. Então a gente que tem que se adaptar ao mundo, né? Não ao mundo. Não é? Se você ficar fechado, eu que sou escritor, imagina eu que sou sociólogo, que sou escritor, que tem que me adaptar, me salva um pouco, sabe o quê? Que sou jornalista. E eu sempre falo, quando eu dava aula de jornalismo, falava, escrever um artigo de jornal é como escrever um livro. Tem uma diferença de como uma música rock e uma música jazz. A música jazz é o livro, porque você quando vai escutando
quarteto, um trio jazz, a música anda, eles se olham, a música cresce, é um percurso. E você escuta 20 minutos, 30 minutos de uma música com o cara tocando e gosta disso. A música rock, da primeira batida, você tem que, logo de cara, interessar o cara com a batida. Eu me lembro, Message in a Bottle do Police, que era da minha época, que começa desde o início a gente fala, o que é isso? É a mesma coisa hoje. Você hoje, quando você comunica, tem que ser impactante nos primeiros 3, 4 segundos para o cara chegar a 15. Para o cara chegar a 15. Como é que você faz? É o mundo de hoje. Como é que você faz? Eu às vezes me pergunto, olha, passar uma mensagem em 15 segundos, porque antigamente a propaganda era 30. A média da propaganda, 30 segundos, 35, essa era a propaganda. Hoje você tem que fazer na metade do tempo. Como é que eu consigo ligar um cara que me escuta? Porque também hoje somos bombardeados. Eu acho que aqui dentro eu recebo por dia, boa italiano, né? 40 milhões de ligações, de mensagem, de propaganda, e direct do Instagram, de tudo. Grupos. De tudo. E o que é que faz o cérebro? Se defende. O cérebro é uma coisa programada. É seletivo. É programada para economizar energia. Você se lembra, Binho, a primeira vez que você entrou num carro para dirigir, para fazer aula? Lembra um pouco? Muito tempo atrás, né? Eu também, mas como é que foi? Você perdeu 2 quilos. Entrou dentro, tem que olhar, tem que fazer, tem que ligar. Colocou a marcha, me tá assim, olha para cá, suando. Hoje você, quando dirige, tudo faz, menos que pensar dirigir. Por quê? O cérebro fala, sabe o que eu faço? Eu não posso, cada vez que entro num carro, passar por tudo isso. Crio uma rotina, carro, abre piloto automático e você. Então o cérebro se defende de tudo aquilo que não interessa a ele. Então o grande desafio é como é que em bilhões de ofertas, o cérebro fala, quero ver. É um grande desafio. E aí vem para o nosso próximo assunto, Sandro, sobre isso, que a gente comentou aqui, contar histórias. Qual a importância disso para uma marca, para uma empresa, para pessoas que querem se destacar, né? Qual a importância de saber contar histórias? Porque contar história é comunicação e hoje é a principal, né? Se fala muito de storytelling, a gente falou do filme de Bruce Willis, o roteiro é contar uma história. Por que contar uma história é fundamental? Porque o relacionamento hoje entre cliente e produto ou serviço e marca não é mais cliente, mas ser humano e a tua marca. Então, eu sempre falo, McLean dividiu o cérebro, simplificou o cérebro no cérebro trino, no? O cérebro reptiliano, o cérebro limbico e o cérebro logico, o neurocórtex. Ele falou, o reptiliano se chama assim porque está na base do cérebro e risponde a um instinto. A parte límbica é a parte emocional e a parte lógica é o neurocórtex. Chi escolhe é sempre a parte emocional, sempre. Que pede justificativas lógicas para dizer, é isso aí. Tá? É como eu sempre falo, faço um exemplo da mulher que entra dentro de uma loja para comprar um vestido, tem um orçamento, a vendedora inteligente mostra alguma coisa, sabe que aquela melhor para ela é a mais cara, a mulher se olha no espelho, sou gatíssima nesse vestido. Ela já escolheu que quer comprar o vestido, mas custa mais. Então pede justificativa à parte lógica e fala, eu posso parcelar em 10. É um tipo de vestido que posso usar muitas vezes. Tem um tecido legal, dura mais tempo. São todas justificativas para dizer, pode comprar. Então, contar uma história é uma coisa que te permite de falar ao lado direito do cérebro, aquele emocional, o lado que se emociona, o lado que é chamado rápido devagar, o lado emocional, o lado rápido, porque é baseado em sensações, não em raciocínios lógicos. Eles não querem fazer contas, não querem fazer informações. Por isso, um vendedor não tem que te contar muitas coisas técnicas.
tem que te contar o que te proporciona aquela coisa lá. Então, contar uma história, criar uma história. Aconselho todo mundo, você também, de ver, por exemplo, o vídeo que fiz o Atlético Madrid em Natal, de Feliz Natal. E você entende, é 1 minuto de uma história extraordinária, onde só assim no Atlético Madrid. Não fala de futebol, não fala de nada, mas fala de o que significa ser fã de futebol. Então, saber contar uma história significa saber criar conexões. E desde o tempo dos tempos da Aristófanes da comédia, uma história tem 3 elementos: a personagem, um ambiente e um porquê. Todas as histórias. Qualquer história que você fala, eu posso te resumir. Essa personagem acontece aqui, esse é o porquê essa história acontece. Então, no mundo das academias, que é a personagem? É o cliente, não é você. Qual é o ambiente onde a história do cliente acontece? É a tua estrutura. E por que essa história acontece? Não sei. É o cliente que te fala. Não é a tua história. É a capacidade de contar a história dele no teu ambiente. É aí sim que você depois faz com que o cara se apaixona. Por quê? Porque se enxerga, se reconhece. Voltamos às 5E. O cara se sente inspirado, se diverte, é engajado, se emociona, é encantado, entende? E é envolvido. Então, quando você construi uma história, você consegue montar o seu 5E. Quando o mundo me fala, Sandro, mas como é que você aplica o 5E? Eu não sei, depende. Depende de cada realidade, tem a sua realidade, cada história é a sua história. Não existe um padrão, existe um padrão de roteiro. Mas a história é diferente. Todas as histórias têm o mesmo roteiro. Não? Desde também 3.000 anos os gregos criaram, e ninguém ainda criou diferente. Ou seja, tem uma premissa, depois tem um primeiro ato, depois tem um turning point, ou seja, entra no segundo ato, monta um clímax e depois se resolve o problema. Todas as histórias são assim. Todas. Então, como é que eu conto essa forma de história? Qual é a premissa? Como acontece a história comigo? Qual é a emoção? E como eu te resolvo essa história? É isso, contar uma história. Legal. E você coloca isso também na sua mentoria? Você ajuda as empresas, depois de reformatar isso, também a contar a história? Ajudo. Depois, de novo, a gente constrói a 4 mãos, porque uma coisa que em sociologia ensinaram desde o início, você não é dono da verdade, não. E não existe a única coisa objetiva na sociologia é o método. Então eu, através do método, construo com você a sua realidade. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei qual é. Eu não tenho a resposta. A resposta está dentro de você. Eu tento de fazer com que a tua resposta venha na superfície. E construímos em cima disso um caminho. Depois, tem que buscar um grande técnico para construir vídeos de um tipo, um grande gerenciador de tráfego para entender, porque eu depois não quero ser, como é que eu falo, arrogante. Eu tenho 61 anos, tá? Hoje, um menino de 20 me dá 20-0 a gerenciar um tráfego. Então, eu não vou perder tempo a me tornar um grande gerenciador de tráfego. Eu posso ensinar o menino como usar aquela ferramenta, porque, de novo te falo, ferramentas mudam. O tráfego hoje é um conceito que 20 anos atrás era... O que é o tráfego? O tráfego é no trânsito, na rua, o tráfego, não tem nada disso. E daqui a pouco, alguns anos, celular não vai existir mais, tráfego não vai existir mais, vai existir outra coisa. O que não muda? Como é que emociona um ser humano? Como o cérebro funciona? Quais são os gatilhos mentais que funcionam? Qual é como falar ao coração? Isso não muda. Se você entende isso é uma coisa que eu posso passar aqui, será depois de mim. Mas não vou perder tempo a fazer uma coisa que o cara que sabe, não é a tua especialidade. Você já tentou de jogar na PlayStation com o menino agora? Tenta. O cara está ali. Eu me lembro quando eu jogava na Itália com o meu sobrinho, que era pequenininho, ele tinha 12 anos, 10 anos. Um cara de 50, estava lá.
vamos trocar de time. Então, dice, Sandro, tio, você tem que fazer isso, entra. Então eu, tic, tic. E do lado, era ele que estava trocando dele. Eu não vou competir com ele nunca. Não no que ele é bom, tem que competir no que você é bom. Então, eu posso ensinar alguma coisa, sim. Posso aprender muito, sim, porque depois é mútuo. Eu gosto muito, porque o que mais aprendo dos outros é extraordinário. Imagina, agora eu estou falando, se eu paro para refletir, que eu hoje estou em Brasília, falando com você em uma língua que não é a minha, e parece que você está me entendendo. Então significa que, de um jeito ou do outro, consigo me fazer entender, em outro idioma, em outra cultura, em outro país. Se alguém tivesse me falado disso, eu teria falado, quando estava em Roma, tomando um sorvete, sentado su uma pedra na frente do Coliseu. E um cara teria me falado, Sandrino, sabe que você, com 60 anos, vai ficar em Brasília falando de coisas em outra língua? Eu teria falado, muita maconha, garoto. Muita maconheiro, Agora, Sandro, antes da gente mudar de assunto, eu queria que você falasse onde é que as pessoas te acham. Qual é o teu Instagram? Sandro de Loreto Consultor, no meu Instagram, e lá você pode ver, tem um monte de conteúdo lá. Eu já coloquei Sandro de Loreto Consultor. Olha, vai aqui também. Depois a gente coloca no. A gente coloca texto lá, mas é assim mesmo, olha. Tá. Agora, Sandro, vamos falar agora de coisa boa, muito boa. Itália e comida italiana, cara. Olha, eu já tive em um monte de lugar do mundo, cara. Nova York é uma cidade fenomenal, Miami, a Espanha, mas, cara, não tem nenhum lugar no mundo como a Itália. Roma, o que é Roma, cara? Cidade nova com a antiga, conviver. Quantos anos foi fundado Roma? 3 mil anos? 756 antes de Cristo. 753 antes de Cristo. Ou seja, tem quase 3 mil anos. Quase 3 mil e tá lá de pé, funcionando. Fala pra gente. Agora, olha só. Vou te falar de Roma e parto da uma coisa que é muito... Eu, quando falo a minha palestra de marketing, eu muitas vezes falo exatamente disso. Por que Roma foi um grande império? Roma foi um grande império porque tinha clareza de visão. Roma nasceu para ser a luz do mundo. Ela tinha essa clareza. Então, sendo essa clareza de missão, ela tinha claro a direção. Ela queria criar um império para colocar luz no mundo. E construiu uma identidade tão forte, que o irmão matou outro irmão para dizer, porque a história do nascimento de Roma fala, o Rômulo fez um quadrado na terra e falou, esse é Roma. E ninguém entra aqui dentro. Que tenta de entrar aqui dentro, eu mato. E o irmão, o Remo, falou, não, eu mato, tenta. O Remo fez e o Rômulo matou o irmão. Olha, não sabia dessa história. Então existe fantasia, ninguém sabe quanto é fantasia, quanto não. Mas digamos que essa era a base de Roma. Então, para os romanos, Roma era acima de tudo. Roma era a luz. Então, essa clareza fazer com que o cara ia na guerra porque tinha um propósito, conquistar para colocar luz no mundo. Roma era a civilidade, os bárbaros era a escuridão, Roma era a luz. Então, Roma tem isso. Romano tem isso. Romano se acha que... Eu brinco sempre, falo, romano acha que vive na cidade mais linda do mundo e depois brinco, pior que verdade. Não é bem assim não, porque depois eu viajei muito, Paris é extraordinária, Londres é extraordinária, Viena é extraordinária, Berlim é extraordinária. Só tem mais moderna. Mas Roma é única no jeito dela. E você fala de comida. Na comida italiana se acha mesmo. Na comida italiana fala, caraca, não existe. Mas né, cara? Mas antes de passar para comida, o impressionante de Roma, o que é o Coliseu, cara? A emoção de entrar dentro de um troço que foi, né, construído há milhares, 2 mil anos. Agora, quase 2 mil anos. Agora te falo uma coisa. Coliseu era um anfiteatro, um estádio de 50 mil vagas. Era com teto retrátil. Para quando chovia, tinha muito sol. Gente. Eu vi dizer que enchia de água também. Enchia de água para fazer naumaquias. Claro, não é água o mar, mas água para barcos pequenininhos para simular guerras de navios dentro do Coliseu.
E vou te contar uma coisa. Coliseu, eu uma vez vi uma entrevista do engenheiro que fez o Camp Nou de Barcelona. O Camp Nou é extraordinário porque ele tem 120 mil vagas que vai embora em 2 minutos. E o cara falou, como é que pode ser? Eu foi no Coliseu, Copiou e colou. copiei, porque ainda hoje é o sistema de saída e entrada mais funcional da história. Então, é claro que quando você vai lá no Coliseu, eu tinha perdido o encanto. Porque nascendo lá e passando lá na minha vida todo dia, não era mais encantado. Agora que moro aqui, quando volto lá, uma vez de 2, 3 anos, voltava mais tempo, agora pelo trabalho, o Covid mudou um pouco os hábitos. Mas a última vez foi na Itália, era 5 anos que eu não estava na Itália. Eu me lembro quando parei na estação do metrô B, Coliseu, e subi a escada, e quando você sobe, bum, tem o Coliseu lá, me faltou o fôlego. E entendo agora a beleza. A história da humanidade está ali. Da parte ocidental da humanidade está lá. Porque existe também império tipo chinês no Oriente, que é extraordinário do mesmo menos jeito. conhecido por nós. É porque Oriente mas é belíssimo também. Totalmente diferente. É rico também. Só que é outro tipo de cultura, outro tipo de civilidade, outro tipo. O Império Romano não chegou até lá. Não? Então lá é um império antigo, milhares de anos também, com outra cultura, outra história. Roma tem uma grande vantagem, que Roma, depois que caiu o Império Romano, os bárbaros começaram a dominar a Europa. Então começou a época do Evo Médio, um pouco escura, um pouco dark, até o Renascimento, que foi de novo o florescimento da civilidade. Essa é a história que fala, não é porque eu sou romano, falo é assim mesmo. E Roma teve uma vantagem, que Roma sempre foi a sede do Papa. E o Papa, até o Iluminismo, dominava o mundo temporal, não somente aquele espiritual. Então era um lugar, Roma, onde sempre teve dinheiro, e o Papa sempre chamava os melhores para fazer tudo lá. Então você vê todas as épocas em Roma, porque você em Roma tem a época romana, tem a época barroca, a época medieval, a época renascimental, tem tudo. Por tudo. Por quê? Porque o Papa fazia, olha, e chamava para fazer um chafariz, por exemplo, no Rinascimento, não chamava o Sandro a fare, o Bernini, preciso di uno chafariz, Michelangelo, preciso di una pintadinha lá. Tudo lá. É tudo lá. Então, chamava Michelangelo, Bernini, Leonardo, Raffaello. E fora isso, Sandro, que eu acho espetacular, né? Por isso que eu recomendo, quem não conhece a Itália, tem que conhecer, né? É quando a gente roda a Itália. Cara, você me recomendou e eu fui lá para Positano. A Costiera Amalfitana. Costa Amalfitana. O que é aquilo, cara? Que ainda peguei o barquinho, fui para a Ilha de Capri. O que é aquilo? Quer dizer, ou seja, a Itália é tão rica, aí você vai para o outro lado, também completamente diferente, né? A Sicília. Se você quer montanha na Itália, tem montanha linda com os Alpes. Se você quer mar, tem mar maravilhoso com a Sardenha, a Costiera Amalfitana, a Puglia embaixo. Florença. Se você tem que vinhos, coisas, você tem colinas extraordinárias, cidades medievais. A Itália teve sorte de nascer num lugar que por muito tempo foi o centro do mundo. Porque o Mediterrâneo, até a descoberta dos Estados da América, era o centro do mundo. Estava lá. E depois, olha só, se você para pensar, parece um discurso arrogante de italiano, mas sou sociólogo, não é isso. Só que se você para pensar, o impacto que o meu país teve no mundo é gigantesco. É um país desse tamanho, Vinho. É um país de pequeno, 58 mil pessoas, 58 milhões de pessoas, finininho. De cima para baixo, a mesma distância que existe daqui a São Paulo. Brasil é 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes maior que a Itália. Mas pensa a Itália, que incidência teve, impacto forte na humanidade. Também hoje, se você vai na Olimpíada, a Itália sempre está nos primeiros 7, 8 das medalhas olímpicas. E nós somos um país desorganizado, de loucos.
Porque italiano não coloca o italiano É dentro... o trânsito. O que é o trânsito da Não, Itália? não coloca o italiano dentro da organização, meu amigo, porque italiano... Não... Alemão odia a gente, porque alemão é muito certinho, italiano é muito... Nós somos bagunçados. Eu sempre brinco, Nápoles, você tem que pegar Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, mistura, e esse é Nápoles. Então, Nápoles é uma coisa de louco, de louco. Só que tem um impacto grande. E uma vez escutei uma palestra do dono de Italy, quello che criou Italy, che falou: a Itália tem uma particolaridade. É o único país do mundo onde todos os ventos do planeta passam para lá. Passa o vento do norte, o vento da África, o vento do oeste, o vento do oeste. Tudo chega lá. O vento leva vida, leva biodiversidade. Então a Itália é o país com a maior biodiversidade do planeta. E isso se reflete na comida. Os ingredientes são ingredientes muito ricos. Por quê? Porque tem uma biodiversidade única. E isso faz com que tomate tenha outro sabor, azeite tenha outro sabor, queijo tenha outro sabor, leite tenha outro sabor, água é outro tipo de água. Entende? Então isso é uma coisa extraordinária. Né? Não, e os restaurantes também, cara. Às vezes você vê uns restaurantes pequenininhos ali, a comida é extraordinária, né? Na Itália, para comer mal, o cara tem que ser muito ruim. Muito ruim. Não fazer dinheiro com comida na Itália porque você não sabe mesmo, não quer fazer dinheiro. Porque é tudo... E olha só, comida brasileira é boa. Sim, sim. Vou te falar, eu não não passei fome no Brasil. Tipo, viajei para Londres, Inglaterra italiano não pode viver na Inglaterra para comer. Alemanha, esquece. Brasil não, o Brasil tem um bom tempero, uma boa mão, bons sabores, boa comida. Só que a Itália é... Quando você vai na Itália e come, você entende que não é brincadeira que a comida italiana é top. E outra coisa, né, Sandro? Para falar, o Sandro também cozinha umas massas. A gente tem aí o prazer e a oportunidade de vez em quando almoçar na casa dele lá, cara. E todo italiano sabe cozinhar assim? Não. Todo italiano sabe comer. Tivemos sorte. Então todo italiano sabe comer. Eu tive sorte de ter uma mãe que tinha uma mão na comida, na cozinha muito boa. Ela te ensinou? Não, eu olhou e aprendeu. Agora, a minha família, a família italiana é uma família muito, pelo menos na minha época. Minha mãe trabalhava e quando eu nasci decidiu não trabalhar mais. Então meu pai decidiu aquilo que era típico da época, ou seja, o marido trabalhava e a mãe cuidava da casa e dos filhos. Então eu não podia fazer nada em casa. Também minha avó morava comigo, então eu era o lindo da mãe, lindo da avó, lindinho, fofinho. Te falar, eu quando morava em casa lá, eu levantava, o cafezinho era pronto, minha mãe à noite me falava, Sandro, que roupa você quer que eu passe para você? Era desse jeito. Eu era mimadíssimo. Vida boa. Mimadíssimo. Então cozinhar, minha mãe não quero não. Só que eu ficava olhando. Olhava minha mãe, eu vi a mão, então eu vi que ela, eu falava, mãe, por que você? Disse, Sandra, eu não sei, eu vejo, entendo que está na hora, entendo que tem que colocar outra coisa, é olhar, não existe uma regra, porque cada ingrediente é diferente outra vez. O tomate que você coloca hoje não é o mesmo tomate que colocou na semana atrás, então pode ser que reage de uma forma diferente, então você tem que olhar, tem que ver. Se você, por exemplo, quando faz o molho, a primeira coisa que eu fico doido, quando você faz molho de tomate, e o cara coloca água no molho de tomate para cozinhar. Digo, como não pode fazer isso? Por quê? Mas, desculpa. Cortar a massa, tá comendo espaguete. Cortar a massa é outra coisa que, digo, quer comer a massa curta? Cozinha rigatoni, que é curto. Você cozinha espaguete para fazer, na Itália fala, esse tipo de movimento. Não corte a massa na frente do italiano. Não. Come rigatoni. Não coloca água no molho de tomate. Ketchup na pizza, na massa. Eu posso te matar. Assim como crema de leite na carbonara. Eu posso te matar e o juiz me absolve na Itália. E outra coisa maluca é que a gente acha que no Brasil
tem aquela rivalidade no futebol. Eu fui em Roma, a passeio, comprei uma blusa chamada Roma. Falei, pô, legal, é cidade Roma. Os caras foram jantar na minha casa, cheguei lá, quando ele viu, ele torce pro Lazio, quando ele viu minha blusa de Roma, não, se jogou no chão, tira essa blusa agora. Ele não jantou enquanto eu não tirei a blusa do Roma, porque não era a cidade Roma, era o time Roma e o cara... Você já me viu colocar na camisa vermelha? Já me viu colocando? Eu não coloco camisa vermelha. Agora, Lazio é azul, né? Azul é branco. Agora, futebol, Brasília provavelmente é uma realidade um pouco diferente da Rio de Janeiro ou da Porto Alegre, porque eu acho que Inter Grêmio tem uma rivalidade maior, Flamengo Vasco, Palmeiras Corinthians, você tem rivalidade. Só que a FIFA colocou Lazio Roma o sexto jogo mais disputado e com mais rivalidade no planeta. Sexto. Ele vem depois de Rangers, Celtic, onde lá existe protestante e católico. Rangers Glasgow. Rangers contra o Celtic. O Fenerbahçe Galatasaray na Turquia. E são outros... Olympiacos e AEK Atenas, outros dois. São depois de 4 ou 5, sexto lugar é na Itália. E Lazio-Roma é doente, meu amigo. Lazio-Roma é uma coisa de louco. E outra paixão sua é futebol, né? Futebol, eu não sei te dizer. Por isso você veio parar no Brasil, porque é sua paixão. Olha... Nós sabemos, se bem que a seleção tá porcaria do caramba. Eu não posso falar nada, porque a minha é pior ainda. Eu sou 2 vezes que não participo da Copa do Mundo. Olha, futebol para mim, o jogo é a coisa menor. Futebol envolve muitas coisas. Eu fui na primeira vez no estádio, que era 1972. Era um jogo de segunda divisão do meu time. E eu me lembro ainda hoje, quando eu fui com meu tio, ele me largou a mão para eu correr as escadas, e quando eu subi as escadas, vi o gramado verde. Era um dia meio nublado, então isso verde, com em volta, tudo isso cheio de cor de bandeira. Ficou louco. Eu nunca esqueço. E daquele dia eu acho que não foi uma vez por ano, não foi no jogo. Então, estava sempre lá. E tem lembranças também da minha família. O estádio era uma festa. Então, para mim, futebol, eu depois gostei, estudei como é que é a tática, como é que é a história, como é que é tudo. Eu gosto do futebol lindo. Eu sou italiano. Mas se você me fala, Sandro, me fala do Brasil 70, que ganhou da Itália 4-1. Eu te falo, tudo bem. O Brasil era Félix, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Carlos Alberto, Gersinho, Gerson, Tostão, Pelé, Rivelino. Não tinha outro jeito, né? Eu sei de letra. Por quê? Era o time do 5, número 10, camisa 10. Era o time de Pelé. Tinha Rivelino, Gersinho, que ainda hoje... Mas vocês deram o troco, porque 82 foi triste, cara. Falcão, Sócrates, Zico, Júnior. Heredero, Júnior, Leandro. E a gente ter perdido, como é, Paulo Rossi. Não. Nunca me esqueci. Já morreu, né, Paulo Rossi? Morreu também de câncer, tadinho. Olha, aquela época, aquele 82 lá, ninguém acreditava na Itália, a gente não acreditava. E também a primeira fase, eu me lembro que a primeira fase de grupos, a Itália fez 3 empates contra Peru, Camarões e Polônia. 3 empates. Passou para um gol de diferença. Só que depois jogou contra a Argentina, ganhou, jogou contra o Brasil, ganhou, jogou contra a Alemanha, ganhou, jogou contra a Polônia de novo, que chegou no 3º lugar e ganhou. E a história depois me mostrou que aquele time era um time com uma zaga, a defesa daquela Itália com Bergomi, Scirea, Gentile, Cabrini, era Zoff no gol. E depois Bruno Conti, Altobelli, eram Tardelli. A história mostrou que era um timaço. E não é por acaso que a Itália, que Copa do Mundo lá, ganhou. Da Argentina, que era campeão mundial. Da Alemanha, que era campeão da Europa. Do Brasil, que era o melhor time de lavada do planeta. E da Polônia, que depois chegou no 3º lugar. Ou você é muito bom,
Muito bom. Não ganha isso. Ou Ganha não um jogo, mas não ganha Ou não campeonato. ganha. E depois lá o Brasil... Foi triste, eu me lembro, cara. Mas não, aquele Brasil precisava de um chorando. empate, né? Com o empate, não precisava ganhar para eliminar a Itália. Com o empate, Já ia. o Brasil passava. Só que o jogo lá, o destino também conta histórias. A Itália foi sempre na frente. Não ficou no empate Atrás. mais que 5 minutos. É. Então, não precisou fazer algo que era diferente da natureza da gente. Nós nascimos para jogar na retranca. Retranca é contra-ataque. Retranca é contra-ataque. E o Brasil não sabe fazer isso. O Brasil Não tem sabe, que jogar para jogar. É. Brasil, Quer dar show. eu todo vi jogo. que brasileiro, se o Brasil ganha 1-0 jogando mal, critica, fica triste. Italiano goza pra caramba. O melhor jogo... Olha, vou te contar. A Lazio, por exemplo, um mês atrás, ganhou os oitavos de finais da Copa da Europa, onde ainda está jogando. Estava 9-11, fora de casa, subindo, se defendendo o tempo inteiro. Minuto 97, o goleiro joga lá, o cara pega a bola no meio de 3, chuta dentro do gol, e a Lazio ganha 2-1 com um chute no gol. Esse é o futebol. Uma coisa mais Quem não linda, faz, toma. uma coisa mais linda do planeta isso, mano. Se você... Jogando mal. 9-11, jogando mal, se defendendo, sofre italiano pra gente. Quando tem que colocar o capacete, falei, bora. Italiano goza disso. Brasileiro não, brasileiro tem que jogar bem, Tem que dar show, dominar, se tem não der que dar show. Ah. Não é mais assim, não. Não é mais assim, não. Até o futebol evoluiu, né? Até futebol, todo mundo. Vai jogar com um time africano agora. É. Vai jogar. Nós já jogamos e perdemos a semifinal do Mundial. Primeira vez perdeu o Inter. Brasil com um time africano. Olha também as classificações hoje. Não é mais fácil como não, era hoje antigamente jogar com o Chile, com a Colômbia, com o Equador, com a Venezuela, com a Bolívia. Não é mais simples, não. Mas, Sandro, estamos chegando ao final aí desse Já. podcast, né? Quase 2 horas de programa. Caraca. Eu queria te agradecer, muito obrigado Eu aí agradeço. pelo agradeço. seu conhecimento, pelo seu tempo, e vamos marcar outro que nós temos muita coisa bacana para falar. Para falar, me chama, eu falo. E eu queria que você falasse de novo o seu Instagram. sandrodiloreto.consultor. sandrodiloreto.consultor. Então, procura o Sandro aí. Procura lá, tem 400, 500 publicações já. Eu acho legais. Como é que fala? O dono do restaurante fala que a comida dele é boa. Então, procura o Sandro nas redes sociais, que ele vai te ajudar a melhorar sua marca e seus resultados. Eu agradeço demais todos vocês pelo carinho, agradeço demais vocês pela audiência, pela paciência. E espero de ter aberto algumas ideias, faíscas que são importantes e que muitas vezes as pessoas não acham importante, mas são. Muito obrigado, viu, meu amigo? Galera, esse foi mais um podcast Viver de Academias com muita informação e conhecimento para você aplicar aí no seu negócio e ter resultado e rentabilidade. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.